Sou Pamela, vou apresentar justamente com a Natália, Bruna, Ana Carolina e Mariane. Nosso trabalho é de história sobre agricultura medieval. Somos do IF, primeiro ano Rádio Meio Ambiente, do Instituto Federal de Juína, do IF. E vou falar um pouco sobre minha parte. Entre o século XI, entre o século V e XI, a metade da população europeia trabalhava no campo para a produção de alimento. Mas essa produção de alimento não era suficiente para a população. Então, a população morria de fome e era denunciado. Mas também os medievais usavam um instrumento chamado urado. Ele era feito de madeira, mas também ele é preso nos boi. O boi andava pelo terreno e puxava aquele arado. E a terra ficava revolvida. Mas esse instrumento, ele tinha muito problema, como ele ficava preso nas raízes, ele se quebrava quando batia numa rocha que ficava debaixo da terra. O surgimento do ferro e do aço, eles poderiam melhorar seus equipamentos, então fizeram um aprimoramento do arado, que colocaram o nome de charrua. A charrua é feita completamente de metal, que resiste às pedras e raízes, diferente do arado, que quebrava e enroscava. E passaram também a trocar os bois pelos cavalos. Por quê? Porque os cavalos faziam o trabalho dos bois no mesmo período de tempo deles, só que num terreno maior, só que tinha um problema. Os cavalos ficavam com os cascos desgastados e aposentavam muito cedo, ainda muito jovens. Só que no século X, eles criaram a ferradura. A ferradura, ela ajudava os cavalos a continuar fazendo o seu trabalho até ficarem mais velhos, evitando que eles aposentassem cedo e conseguissem fazer seu trabalho melhor sem machucar os seus cascos e desgastar eles, né? Oi, meu nome é Natália. Bom, desde a pré-história, o homem percebeu que com o passar do tempo, a terra, o solo, ele não produzia mais com a mesma eficácia como no de costume. Foi então que eles perceberam, para que eles não perdessem aquela terra que lhes pertencia, eles tinham que desenvolver novas técnicas. E uma dessas técnicas desenvolvidas foram a rotação bienal. A rotação bienal, ela consiste em 2 terrenos, onde que o primeiro terreno ele levaria a plantação de cevada ou trigo, enquanto o outro descansava durante o período para que no ano seguinte pudesse reverter os papéis. No século XI teve um aprimoramento da rotação bienal. Foi então que surgiu o nome de rotação trienal. A rotação trienal ela consiste em 3 terrenos, onde que os 2 primeiros terrenos eles levariam plantação de cevada e trigo, enquanto o terceiro terreno ele descansaria. Assim, no ano seguinte, eles trocariam de papel. Olá, meu nome é Mariane Ricardo Dalpozo, eu sou aluna do primeiro ano A de Meio Ambiente. Hoje eu vou falar um pouco da agricultura medieval da população europeia. A população europeia costumava plantar trigo e cevada, só que a produção deles era muito pouca, então eles resolveram mudar um pouco a maneira de plantar. A cada plantio, eles esperavam 2 anos para a terra recuperar seus sais minerais. E com isso, eles conseguiram ter bastante produção. E com essa demanda maior de produção, eles não conseguiam mais moer tudo no pilão. Então, eles tiveram a ideia de moer no moinho da água. E isso se tornou popular. E com o tempo, eles criaram o moinho do vento. Isso ajudou bastante. E com a demanda maior de alimento, de produção, começou a sobrar bastante alimento para os animais.
e com isso a vaca produzia bastante leite, as galinhas conseguiam produzir bastante ovos e etc. E quando apartados, dava bastante carne, porque eles se alimentavam muito bem. É isso, obrigada. Meu nome é Bruno Gonçalves da Silva Freire. Novos alimentos foram produzidos, tendo maior consumo em legumes, e assim a população ficou mais saudável, menos morte, mais velhice. E aí a população teve uma explosão demográfica. E no século XIV, a população aumentou, chegou a 50 milhões, e esse aumento teve o nome de bomba populacional. E antes disso, os reis não deixaram os servos saírem do feudo, unidade de produção, e os senhores adiam o feudo em troco de serviço. Antes das pessoas no trabalho geravam alimento para 11 a 13 pessoas, como alimentavam o clero e a nobreza, não eram dispensados, e com o aumento da população puderam sair. Para alimentar, começou na Idade Média, porém o seu maior desenvolvimento foi na Baixa Idade, com a invenção e novas tecnologias como o arado de ferro.